Caio já está descendo, a gente só vai ter o início aqui. E enquanto o Caio não está aqui com a gente, só queria lembrar vocês da participação no programa, né? Quem quiser participar pode usar o chat do programa, que já está aberto, já tem um link no site da TV. Mas para você enviar alguma questão para o programa, né, como a gente tem pedido todos os dias, nós temos sugerido que você faça através do e-mail, que é o papodegraca@vemvtv.com.br. Entanto, a gente liberou agora no site, ali em contato, no site do Caio, você vai lá no link contato, e entre os assuntos que estão linkados ali, você tem lá Papo de Graça. Então você preenche aquele formuláriozinho que a gente também vai estar recebendo o seu contato aqui, tá bom? Então o Fonseca vai estar cantando uma musiquinha pra gente aqui no início, né, Fonseca? Eu lembrei de uma, já que o assunto é sexo, né? Eu lembrei de uma música do Chico Buarque, que tem toda a carga poética dele, que ele fala sobre o poder e a força do sexo. Ontem o Caio falou uma coisa muito bacana, que esse desejo que se tem é uma graça de Deus, porque... Perdão, tem uma coisa queimando lá, ó. Tá, tem gente lá, perdão. Essa força... Queimando aqui atrás de mim, até levantei já. Eu pensei, tem fogo ali atrás. E é uma força poderosa, de graça, porque senão ia ser uma coisa extremamente insípida. E que Chico Buarque retratou até muito legal. Deixa eu tentar tocar isso aqui, me perdoe os violonistas. Como é que chama a música, Tom? A Flor da Pele. Que será? O que será que me dá, que me bole por dentro? Será que me dá, que brota a flor da pele? Será que me dá, e que me sobe as faces e me faz corar, e que me salta aos olhos e a mar traz suar, e que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular, e que nem é direito ninguém recusar, o que me faz mendigo, me faz suplicar, o que não tem medida nem nunca terá, o que não tem remédio nem nunca terá, o que não tem receita. O que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito uma aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, que nem todos os santos, será que será? O que não tem descanso nem nunca terá, o que não tem cansaço nem nunca terá, o que não tem limite. O que será que me dá, que me queima por dentro? Será que me dá, que me perturba o sono? Será que me dá, que todos os tremores me vêm agitar, que todos os ardores me vêm atiçar, que todos os suores me vêm encharcar, que todos os meus nervos estão a rogar, que todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz implorar, o que não tem mais vergonha nem nunca terá, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem juízo. É a coceira, é o comichão. A coceira. O vulcão que fica a flor da pele, né? Aí não tem governo, né? Só o governo do espírito, né? Que pode, sei lá, o que é ajudar a gente a conter, né? Se não for o caminho do espírito na gente, as alternativas
são todas adoecedoras. Uma é a alternativa legal, moral, o medrosa, o proibitiva, o que teme a punição, que Paulo diz que é uma coisa que só que funciona bem com bandido. Diz que é o cara mal intencionado é que precisa de lei. Diz lá em Romanos, né? Diz que a lei com efeito foi feita para transgressores. Então o sujeito tem que ter uma predisposição à transgressão para carecer tanto da lei e dos aplicativos dela a fim de sossegar e não fazer. Aí ele diz, não é o nosso caso. Se nós estamos aqui por amor e queremos seguir porque é o caminho do amor. Uma alternativa é essa. A outra alternativa é o indivíduo dizer não há nada, não há lei, nada me proíbe, nada me impede, e eu faço o que eu quiser. Ele acaba perdendo as referências e caindo num caminho que vai transformá-lo mais adiante num promíscuo destinado a virar pasta, né? É o que ele falou, que não tem ver. E aí, qual é a alternativa? A primeira alternativa de colocar a calota polar da lei em cima da cabeça do cara vai fazer isso tudo voltar da crosta para baixo. Aí o magma fica lá no coração. Põe a pedra no vulcão, a coisa vai esquentando, a ebuliência está lá dentro mesmo. No dia que vem, aí todo mundo diz, meu Deus, surtou. E a outra alternativa, a gente assiste a degradação cotidianamente. Uma a transforma e a potencializa em muitas vezes mais, que é acachapar com a lei. Quando explodir vai ser um Big Bang. A outra não tem explosões, tem susto na chegada, tristeza contínua no observar e até que se vê a deterioração comendo, graçando como uma metástase, né? E o caminho de Jesus não é nenhum desses dois extremos, é essa vereda da sanidade, do equilíbrio, do bom senso, da sobriedade, movida pela consciência em fé, pela disposição do amor, pela vontade do bem, pela busca das coisas excelentes. Não tem a ver com os outros, tem a ver comigo. Não tem absolutamente nada relacionado a consentimentos, a aprovações, se aceitarem eu passo a fazer, se não aceitarem eu não passo. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o que sua consciência foi discernindo no Evangelho sobre o que é edificante e conveniente e o que não edifica e não é conveniente, portanto, para mim, nem para ninguém. Mas só dá certo se for antes uma compreensão, uma disposição, uma submissão do coração, a certeza de que o mandamento de Deus é vida, de que a palavra dele é vida, de que o encaminhamento de tudo é para a vida. Não é para menos vida, é para vida abundante. Então, quando essa confiança entra na gente, aí é que surge o caminho de uma crescente libertação na vida da gente. Do contrário, o cara, como eu falei sexta-feira e repeti ontem, fica naqueles surtos de santarice, né? É interessante que a gente vê algumas questões que são bem comuns, né? A pessoa, quando tem, por exemplo, um problema na área sexual, não consegue ter esse equilíbrio, esse controle, essa consciência, né, aprumada, a tendência dele é encontrar em algo externo aquilo que lhe possa trazer equilíbrio. Então ele tende a ir para uma igreja legalista, porque ela que vai fazer o não, contraponto, né, o contraponto. Vai ser o superego dele. Então ele está sempre ali, né? O outro que já às vezes acha que tem uma consciência daquilo, mas que não teve realmente a interiorização, o entendimento da graça no seu coração, ele tende para uma libertinagem, né? A graça lhe é confundida como graxa, né? Então esses dois extremos são sempre perigosos, né? O legalismo demais e o liberalismo aí nesse sentido uma libertinagem, né? Com relação a... O interessante é que não é incomum isso que você falou, né? De o indivíduo que se sente fragilizado por essas coisas e a tendência, né, a ficar escorregando na sua própria
aflição e derrapando nela, não é incomum que ele procure uma igreja legalista, às vezes para ser esse superego. Como também não é incomum que as pessoas querendo viver na extravagância dos seus próprios desejos e andando conforme seus próprios pensamentos, procurem também uma igreja de natureza mais liberal, onde graxa, como você falou, cabe tudo. Mas tem também aquele cara que é mais raro, que vai para a igreja de natureza mais liberal, justamente por ele se sentir muito legalista e querer ser provocado ao contrário. Não é tanta gente quanto no primeiro caso, do sujeito que procura a igreja legalista para servir de superego dele. Esse aí às vezes faz a viagem diferente, é um número bem menor. Ele já teve no pêndulo do extremo, agora ele quer falar, ele já sabe teoricamente que não é aquilo, aí ele parece que quer ficar ouvindo alguém acordando ele a respeito. Mas a tendência é sempre viajar de um polo para o outro. E as pessoas nunca entendem que a gente não se equilibra, a menos que a gente equilibre-se. Então eles ficam viajando desse polo para o polo de cá. Parece que eles imaginam que a soma das químicas, das polarizações, é que vai fazer uma síntese no futuro, e nunca aproveitam o bem da vida, ao invés de ficarem extremados aqui, extremados ali, que é a vereda do Evangelho, na simplicidade dele. O que deve chocar muita gente, Caio, é que muitas pessoas partem daquela categoria, né? Aí é permitido ou aí não é permitido? Aí vem... Com relação à igreja, né? Com relação a nós, é o caminho. Achando que aqui existem proibições de qualquer natureza. E, poxa, que legal, lá o Caio é liberal, o Caio aceita tudo. Também que existe liberalidade para qualquer natureza nesse sentido, né? E vem. Mas encontra uma coisa completamente diferente. Não é ensina nem não, antes pelo contrário. Na semana, outro dia o Chico estava aqui, eu falei, o pau que dá no Chico dá no Francisco. Então, o cara chega com 1000 ideias. Aí ele vê, de repente, que o nosso negócio é com o Evangelho. E que tem horas que o Evangelho parece ter aberto ou ter se associado a um caminho de liberalismo. O que os judeus radicais, o que os fariseus entenderam de Jesus o tempo todo? Que ele sentava com pecadores. Comia com pecadores, a pecadora apanhada em flagrante adultério. Ele estava no caminho largão. Aí nem eu estou um pouco te condeno. Tudo era heresia. Então, de um outro lado, o pessoal de linha mais radical, política, fossem os zelotes ou os sicários, achavam ele moderado demais, muito pouco ligado às concretudes da terra, uma revolução muito subjetiva, sem projeto para os reinos deste mundo, sem uma política de tomada de poder, sem nada disso. Aí, poxa vida, esse cara é um místico desconectado do chão. Ao mesmo tempo em que você via que os saduceus, por exemplo, o achavam ortodoxo demais. Porque os saduceus não criam nem anjos, nem espíritos, nem invisibilidade nenhuma, nem quase nada. Eles eram quase uns epicureus religiosos, assim, nesse sentido. Mas já está escuro assim aí? Porque acendeu e o calor chegou na hora. Pois bem, então os saduceus olhavam para Jesus e deviam achá-lo muito ortodoxo demais, né? Com essa fé toda, no visível, no invisível e tal. Isso é um crente, muito crente, para o nosso gosto. Então, hoje não mudou absolutamente nada. Você tem só uma variedade maior de segmentações, mas os olhares são muito parecidos e a nenhum deles o Evangelho atende. Há horas em que os fariseus dizem assim: oba, parece que ele fez uma conexão com a gente nesse ponto.
Até porque estava incomodando os saduceus do lado de lá, estava incomodando o pessoal de teologias mais da libertação, como os zelotes e os sicários, enfim. Mas os carismáticos e monásticos, como os essênios, também o achavam demais. Eles pisavam nos lugares, não tinha chão para ele que não fosse chão de Deus, e se imiscuía com a vida das pessoas. E eles viviam na alienação do deserto, na vida reclusa e monástica, num escatologismo que os divorciava da terra e do encontro humano. Eram sal do sal, né? Tinham deixado de ser sal da terra. Então, quando chegaram os ecos de Jesus lá dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, esses ecos lá em Qumran, onde estavam os essênios, esse negócio pode ter perturbado muita gente, porque para quem está vivendo nessa vida de total isolamento, Jesus chegar e dizer: olha, eu não quero tirar vocês do mundo, só quero livrar vocês do mal, mas botar vocês plantados na terra. Não, isso era perturbador para quem vivia. Não, isso se Jesus chegasse aqui hoje e falasse em várias igrejas, isso seria um escândalo. Não, ele só não pode chegar de Jesus Cristo, né? Porque aí ele não precisa nem falar, ou ele pode falar o anti-evangélico, vai todo mundo dizer amém, aleluia. Amém, aleluia. Ele tinha que vir disfarçado de outra coisa. Aí eu pegar de pau. Herege, safada, hoje em dia não se mata mais, né? Muito dificilmente, só por questões de interesse político e grana. A menos que Jesus mexesse nessa área, ele não correria nenhum risco de mas ser todos executado. Os outros movimentos... Mas todas as outras ordens, eu estou falando pela igreja, não estou falando lá de fora, nem em algum outro lugar. Assim. Talvez ele fosse melhor recebido no mundo mesmo, né, cara? Com certeza absoluta. Se ele viesse agora, quem eu receberia seria esse mundo doido aí. No coração de Zurique, ou de Nova York, ou de Amsterdã, houvesse muito mais gente predisposta a ouvi-lo do que nas igrejas. Mas a gente está aí alongando-se demais, ninguém acho que explicou também para os nossos queridos amigos que nós estamos hoje aqui não lá no lugar de sempre. E aqui é um lugar agradável a manhã inteira e depois de 5 da tarde. Mas essa é uma hora do dia em que eu nunca venho para cá. Mas aqui fora é o único lugar coberto. E como a gente já está tendo chuva 3 dias aqui, começou a pingar. E aí é melhor vir para um lugar mais protegido, porque as câmeras, uma gota pode fazer uma coisa ruim. Né? Eles estão adorando o louvor dos pássaros, tá? Notório. Né? E você sabe que eu só lembrei de falar isso porque o parisiense ali, aquele canário parisiense, que é só o charme do nome dele, ele deve ter nascido em algum lugar aqui perto, né? Na periferia. Em Planaltino por aqui. O cara que me vendeu me disse que o nome dele é canário parisiense. E ele estava ali num desespero de canto. Né? Quando ele está bem sequinho, a pena dele de cima fica subida, assim, arrepiadinha. Um agora ela está baixa porque eu dei umas baforadas de água nele, de manhã cedo, aí ela fica mais para dentro, o cabelo molha. Mas é uma graça, tem vários aí, né? Graciosos. E hoje a gente tinha marcado também a presença do Ivo, né? Se ele aparecer ainda durante o programa, a gente deixa para o final agora a fala dele, né? Uns 15 minutinhos. Ou alguém que se conecte com ele. Se ele aparecer, a gente fala no final agora. Pois bem, Tony, quais são os e-mails e as perguntas? Tá, vamos lá. Caio, por que existem doenças de caráter sexual que são exclusivas do mundo ocidental, doenças da alma inclusive, e essas tais não existem no mundo oriental, médio, indígena? Porque tem a ver com a construção da cultura. E a construção da cultura de um povo, e aí quando eu estou falando de cultura, eu não estou falando só do que a gente chama de cultura, ou homem culto, ou folclore, eu estou falando do espectro, do ethos, do indivíduo. No caso do Ocidente da Terra, a cultura foi forjada em 3 ambientes prevalentes, um transfundo, uma base longa e pagã,
seja ela grega, seja romana, tenha sido bárbara, germânica ou não, tenha sido celta, tenha sido bretã, tenha sido de que natureza tenha sido na Europa, mas o transfundo sobre o qual essas bases do cristianismo que forjou a cultura ocidental foi que esperavam, as bases eram dessa ordem de paganismo, né? E de misticismos e de comportamentos brutais e de surtos megalomaníacos, de ambições imperiais, de todas essas coisas que estavam presentes. E vocês vejam como elas continuam. Você olha para a Igreja Católica Romana, ela é o único ente que mantém o antigo Império Romano vivo no Ocidente, com todas as representações dele. Né? Ela, nesse sentido, ela é Roma, mais do que a própria cidade de Roma, porque a cidade de Roma já se esqueceu do espírito dos romanos antigos há muito tempo. E não tem mais nada a ver, né? Falam italiano, mas não falam mais latim, e nem sabem mais como é que é. Mas a Igreja Católica é a representante mais fidedigna desse espírito e é a sua continuidade. Então, voltando ao ponto fundamental da resposta, a base e do fundamento é essa estrutura pagã. Eu disse que a Igreja Católica manifesta claramente esse espírito diante. Sobre essa base, você tem a herança judaico-cristã. A herança judaico-cristã com todas as doenças dessas duas tradições quando se transformaram em religião, quando se transformaram em um projeto sem a leveza do evangelho. O pivô aí dessa herança judaico-cristã é a lei. É a lei. E aí, bom, hoje de manhã, inclusive, o Jack me entrevistando aqui para o programa Cartas, aqui da VMB-TV, uma carta era sobre isso, eu falei longamente sobre o assunto, talvez por essa razão eu esteja até me poupando de me alongar tanto, porque eu me cansei do assunto hoje de manhã, gravando aqui. Então, esses dois pivôs, a estrutura da cultura judaico-cristã colocada sobre esse paganismo, gerou uma rota de colisão. O paganismo que esperava essa chegada também cultural era extremamente violento, agressivo, bárbaro, estuprador, assassino, tinha um monte de coisa assim normal de fazer, vamos levando no peito. Aí chegam esses dois elementos com naturezas inicialmente antitéticas em relação a isso aí. Já profundamente influenciados o cristianismo com a cultura judaico-cristã. Né? O cristianismo é esse mix aí. Já muito influenciado pelos gregos, já com dentro da alma, com aquela lasca, aquela quebra, aquela fissura, aquela ruptura entre matéria e espírito, concreção e coisa abstrata. Não se ligam, não se casam, estão dicotomizados, aí inicia um processo. O espírito é o bom. Um processo esquizofrênico, não é? De desintegração das partes. Além disso, vinham também encarregados de esquemas de pensamento grego que divorciavam não só a matéria do espírito, mas divorciavam o indivíduo da vida. E aí isso acabou chegando num outro encontro que tinha a ver com a carga dessa moralidade, viajando aqui no cristianismo, trazendo a cultura judaico-cristã, encontra essa paganidade expressa aqui de várias formas. Isso é tentação. Então, boa parte do que o cristianismo desenvolveu como moral, daí em diante, passou a ser uma moral antitética. Ou seja, era a moral do extremo. Se a tese pagã é essa, a nossa tese é aquela, já não é mais o evangelho. O pagão virou a referência para se construir de maneira antitética
e antagônica. Uma moral. Uma moral. E aí é que vem todos os exageros, as loucuras, as hiperrestrições. Quanto mais louco é o lado de lá, mais ensandecidamente contrário fica o lado de cá. Numa coisa que só vai adoecendo os dois pontos e os dois polos da história inteira. Esse divórcio atingiu, por exemplo, a natureza e a graça. Foram divorciados nesse processo, nessa dicotomia. Então, a natureza supostamente não tinha graça. A graça e especial a graça, e a graça geral. A revelação especial e a revelação geral. Geral, está divorciada. Não conseguiam ver graça de Deus, até porque o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo estava dito e repetido no Novo Testamento, mas era um conceito de significado quase poético. Não, porque no dia que tivessem levado aquilo a sério, iam ver que toda a criação já acontecia nesse ambiente da graça. O que é tirar algo do nada para existir senão graça? O que é a manutenção de todas as coisas senão graça? Aí diz, não, mas tem a graça especial que é dada só a quem diz eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Os outros estão na graça comum, ela ambienta, ambienta a bondade de Deus como manifestação de suprimento, de bondades naturais, de estímulo à subsistência e tudo mais, mas para ter aquela coisa especial só se a igreja for a mediadora, né? A pregação de que é Jesus, mas de fato é a igreja que é a mediadora. Então, num ambiente desse, com todas as implicações que decorreriam disso aí, fica impossível não desenvolver todas as doenças que a gente desenvolveu. Porque é provavelmente o encontro de natureza humana na construção de uma civilização, como a civilização ocidental, mais angustiada, nervosa, aflita, neurótica, paranoica, que a experiência humana no planeta jamais teve antes. Ou seja, nenhuma outra cultura produziu tanta doença quanto a civilização judaico-cristã, cooptadas pelo Império Romano, transformados nesse pacotão da cristandade que adoeceu metade da terra e, como reverberação disso, envolveu a terra inteira. Esse é um quadro do lado ocidental. No lado oriental, mas como até é que você vê isso? Acho que você tem guetos hoje em dia protegidos, mas você não tem mais grandes ambientações globais no Oriente protegidas da influência ocidental de jeito nenhum. A China, o que é a China? A China virou uma feira do Paraguai enorme, monumental, com todo tipo de safadeza rolando. Depois que a Coca-Cola chegou lá, acabou. Antes disso tinha chegado a Pepsi. Foi um acordo, não sei, tem um vídeo aí que eu até estou querendo gravar, passa no canal 54, naquele Management Channel. Outro dia eu vi, achei super interessante a história das cocas. Desde a coca aqui andina, a planta, e os seus derivados, até a Coca-Cola, aí depois a luta da Coca e da Pepsi. E aí, meu querido, é uma guerra de foice no escuro. E, por exemplo, na Rússia, na antiga União Soviética, eles ganharam 10 anos de vantagem em relação à Coca-Cola, a Pepsi ganhou, por causa de um acordo. Deram uma senhora molhada de mão na moçada lá do Politburo, e aí entraram na Rússia, legal, no auge do comunismo. Ficaram 10 anos na frente ainda, né? No auge não, já no fim, no auge ninguém entrava, mal entrava água. Eu lembro de um livro muito antigo que era Enfio na China antes da Coca-Cola. Ele faz lá um quadro, né? Aí já na época da abertura na China, quando entrou todas aquelas... Então o Japão, assim, com todos os respeitos aos meus amigos japoneses que estão vendo a gente aí no Japão, o filho mais velho da minha mulher, meu enteado mais velho, o William, foi ao Japão 2 vezes ano passado, ano retrasado, para cursos lá e para falar também num evento de meio ambiente, num curso de meio ambiente. E na volta, quando ele estava vindo a primeira vez, a Adriana, conversando com ele,
Falou, e aí, meu filho, como é que foi lá no Japão? Obviamente ele não deve ter ido muito para além de Tóquio, de alguns outros lugares ainda, na grande Tóquio, por ali. Aí ele falou, mãe, o lugar que eu fiquei era uns Estados Unidos cheio de japonês, porque de fato é mais do que uns Estados Unidos. A tecnologia no Japão é a tecnologia mais visível do planeta. Não tem nenhuma parte da Terra com uma tecnologia mais aparente do que no Japão. É tudo neon, tudo para todo lado, você vê. Diferente de Israel, que é um país também altamente tecnologizado, mas você não vê tecnologia em Israel. Até nos lugares que você chega, no deserto ou em ruínas maravilhosas, você vai entrando, você vai vendo o aparato tecnológico ali, detectores disso, daquilo, tudo sendo avaliado. Em várias áreas, de medicina, agricultura, eles tudo. Mas na arqueologia, você entra num lugar que não deveria ter, e eles não deixam aparecer. É tudo em vidro, na frente de rochas, tudo escrito ali, mas se você toca aqui, pum, acende ali. Mas se você não toca mais, desaparece. No Japão, é tudo na cara, né? É robô andando, é também uma vontade enorme de automação e tudo mais. Provavelmente o Japão sai na frente com a industrialização de qualquer coisa que seja tecnologicamente desenvolvida em qualquer área, né? Pode ter sido nos Estados Unidos, mas vai virar um produto mundial na mão de japoneses. Ora, esse intercâmbio já fez também o Japão, como Oriente distante, dissolver-se na cultura judaico-cristã há muito tempo. Não houve conversões religiosas, mas o que houve foi uma imersão no pacotão ocidental que foi gerado por essa base pagã judaico-cristã. Então, não chega lá no Oriente na forma de uma influência religiosa. Chega lá na forma de produto, de modo de ver a vida, de interpretar, e já chega lá o pior de tudo isso. Depois de um processamento de 1.700 anos de doença, chega esse subproduto lá, sutil e imperceptivelmente, penetrando. Aí as coisas acontecem também muito por sugestão, mesmo as coisas que já existem em nós. Frequentemente a sugestão faz com que nós passemos a dar um nome àquela emoção ou sentimento, e daquele momento em diante tratemos aquilo só porque aquilo ganhou nome, com intimidade, e porque temos intimidade com aquilo, temos pena daquilo em nós, e porque temos pena daquilo em nós, e nós naquilo, a gente faz concessão àquilo. Então, por exemplo, quando você pensa na TPM. TPM é uma realidade hormonal. Não é verdade? Então ela sempre existiu. Sim. Já virou um ente. Durante milhares de anos as mulheres sofreram de TPM. Mas porque era um sofrimento sem nome, ela recebia um continimento da mulher que no máximo dizia para outra: você não nota que durante ou antes um pouco da menstruação, toda vez que eu fico meio nervosa? Mas era uma conversa de comadres, era uma troca de receita de chá, era quase uma superstição. E porque tinha algumas mulheres que faziam propaganda do fato que não sentiam nada antes, as que sentiam ficavam com vergonha de dizer que sentiam. Mas na hora em que cientificamente se comprovou que aquele estágio pré-menstrual gera aquelas alterações hormonais que faz a mulher ficar com aquela propensão enorme a pirar, criou-se uma... Daí, desse momento em diante, foi só esperar 10 anos, meu amigo, que hoje em dia existe o direito já tácito e assumido ao surto de 3, 4 dias antes da menstruação, e você já é preparado. Já tem antes de chegar, diz, olha... Tá chegando o dia. E tal. E tem mulher, eu vejo homens que vêm conversar comigo e dizem: olha, ele ainda me avisa que vai surtar depois de uma semana. E antigamente, quando não existia isso, podia ser mais fraco, eu não sei a idade, mas ela se controlava. Agora não, ela se permite. É verdade. Ela se permite. Esses fenômenos da autoindulgência, geralmente eles acompanham o processo de suposto esclarecimento. Quanto mais esclarecidos, mais entregues à própria fragilidade que os descobrimentos revelam a nós. Então, quase nunca as pessoas pegam
avanços e possibilidades humanas para dizer eu quero me tornar o melhor de mim nesse processo. Quase sempre pegam explicações como concessão para a autoindulgência que haverá de permitir essa pessoa entregar-se àquela moção, seja ela química, emocional, de que natureza seja, aí se entrega. Agora, o que isso tem a ver lá com o encontro do Ocidente com o Oriente, choque de culturas, esse clash? Aí, ora, essas sugestões todas que viajam nos filmes, nas histórias, nos livros, nas notícias, na aldeinha global, elas não precisam vir carregadas de nenhuma bandeira, uma flâmula judaico-cristã, nem nada disso, nem ocidental. Esse negócio vai entrando e vai minando, e vai dando base, vai insinuando, vai fazendo sugestões, de modo que eu volto ao mesmo ponto de sexta-feira passada, que Jesus disse que nesse tempo, do ponto de vista global, nós estaríamos vivendo um chafurdamento tão intenso de orgias, de embriaguez e de materialismo, de preocupação deste mundo, ou seja, de hedonismo, de evasão da realidade, do ponto de vista de desconexão com o mundo real e concreto, e a ambição desenfreada pela materialidade, pela posse. Ele disse: isso vai ser um fenômeno global, e cuidado com as consequências do fenômeno. Você não precisa nem ser um fiel do fenômeno, não precisa ser um discípulo do fenômeno. Basta você estar presente. Ele disse: as consequências vão ter suas repercussões, vão penetrar, vão estar ali. Os desdobramentos de alguma forma vão te alcançar. São choques, as tentáculo frequências, te pega, né? as vibrações, você vai sendo agarrado aqui e ali. Então virá sobre todos os que habitam sobre a face da Terra um fenômeno global, ninguém escapará das últimas consequências disso. Agora, o que a gente estava dizendo na sexta-feira passada, uma das últimas coisas que eu falei aqui a propósito disso, era que em tribo de índio e tal, você não encontrava, por exemplo, praticamente nada do fenômeno da homossexualidade. Tem uma série de elementos, e obviamente deve ter índios gays na medida em que haja a homossexualidade de natureza genética. Mas ainda que ela se manifeste assim, o elemento cultural é tão proibitivo, os ritos de passagem são tão indicadores de quem o indivíduo é tão assim veementemente forte, vai ter que enfiar a mão nessa luva cheia de tucandeira para levar picada, é a pior formiga da terra. 10 minutos, cheia de tucandeira, que a mão do garoto vai ficar uma semana tremendo e roxa ali, mas ele provou que é macho. Se ele não era exatamente isso daquele dia em diante, ele passa a dizer: não, eu não levei tanta picada para não assumir alguma coisa. Não vou ficar sendo picado a vida inteira. Então, enfim, os ritos de passagem sinalizam tão claramente, e o indivíduo, a vida social vai acompanhando o desenvolvimento biológico, de modo que fez barbinha, começa a trabalhar. Fez peitinho, está pronta para começar a amamentar. Logo, logo, quem está trabalhando está pegando, e quem estava só de peitinho está amamentando. Os processos de aceleração são intensos e não há as alternativas da nossa sociedade. Nossa sociedade é padrã romana. E ela já veio cheia de alternativas. Então, para nós faltaria esse rever desses pontos de transição, como você diz aí, os ritos de passagem. Os ritos de passagem. Nós não temos isso mais na sociedade. Não temos, morreu por completo. Entre nós não tem mais nada. O que tem hoje em dia é filho mandando em pai desde cedo, mandando a mãe para não sei aonde, anarquizando todo mundo. É um negócio horroroso, assim, nojento. Eu acho absolutamente intolerável assistir essa coisa e essa bananização. Todo mundo virando banana, virando nada, pega a massa, um negócio horrível. Então, voltando aos índios, deve haver, se houver o elemento genético, mas mesmo que haja, ele vai ser contido pelo escudo cultural e pela manifestação diminuta do espaço
que o indivíduo teria no ambiente da tribo. Uma grande tribo tem 500 pessoas, o contrário tem menos. Sem falar que hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, você deve ter ainda pouquíssimas tribos que sejam genuinamente indígenas. O resto dessa moçada todinha, meu amigo, nos últimos 35, 40 anos, se corrompeu todo mundo. Aqui no Brasil, você já conheceu a Havaiana, já corrompeu, né? Corrompeu todo mundo. Os índios brasileiros estão horrivelmente Queria te perguntar corrompidos. uma coisa, cara. Por exemplo, às vezes eu acompanho algumas coisas dessa novela Caminho das Índias, né? Em algumas falas, né, eu sei que a mídia tem uma capacidade imensa de trazer essas influências para dentro da família, da sociedade e tudo mais. E lá se fala muito acerca do casamento do estilo indiano, onde no casamento é o casamento arranjado, né? Os pais, dentro das castas, escolhem os seus filhos o que vai ser o cônjuge, né? E se fala na questão de que a prerrogativa é construir o amor. Eu não gosto, mas eu vou construir o amor com ele, vou aprender a amar ali. E se mantém aquele ambiente. O que você acha disso nessa questão oriental? Para dar certo, e dar certo, na maioria dos casos, você tem que nascer indiano. É o elemento cultural, novamente. Porque do contrário, não adianta querer fazer essas transposições culturais. Não diga porque a novela traz essas influências. Daqui a pouco tem gente querendo reacender isso no ambiente de casa. Mas não contra eles mesmos. O Ocidente fica dizendo, coitada dessas menininhas indianas. Com certeza. Ao invés de estarem como a gente, que saímos de noite e pegamos 8. As garotas estão umas pegadoras da pesada, rapaz. Já caras, sabe, Amazonas, assim, de determinação de sair, pega o mato e come. Então, você acha que ela vai querer se identificar como uma indiana? A conversa já virou o contrário, né, cara? Vai ter que pedir permissão do pai para isso? Que a menina está na novela, você não vê nenhuma dessas feliz, construindo um amor. Eu não assisto essa novela do Caminho das Índias. Raramente eu vejo o Jornal Nacional. Quando eu vejo, acabou, eu mudo para outro lugar. Mas no entanto, eu acho difícil que isso seja uma apologia pró na novela. Até quem interpreta deve interpretar sentindo a dor, porque geralmente em novela eles fazem isso acontecer enquanto a pessoa gosta de um outro, mas os pais encaminharam para o lado de cá, ela tem que renunciar e vai. Então, dificilmente provocaria esse efeito rebote aqui, né? Não tem ambiente, não tem cultura, não tem raiz, não tem nada para um negócio desse vingar. Não vinga mais nem no interior de Minas. Lá já corrompeu, né, Tony? Lá já corrompeu. Meu filho. Geralmente mineiro não fala, Barbacena não fala nada. Você vai ficar em cima do muro, né? Totalmente. Mineiro é o come quieto, então acho que nessa fase já está continuando comendo quieto. Não vai sair da minha boca fácil. Toma mutum do pessoal. Mas e aí, tem pergunta aí? Tem, Caio. O casamento só é concretizado a partir de uma cerimônia? Não. Isso eu falei sexta-feira passada. Ou seja, aí vem aquela pergunta que as pessoas rolam, né? E sexo antes do casamento é permitido? As pessoas associam a cerimônia ao casamento. E você uma vez me falou uma coisa acerca de Isaac. Eu falei também na sexta-feira passada, eu falei disso, que ele chegou, a mãe mandou buscar e tal, os pais. Quando chegou a Rebeca, ele pegou no meio do caminho, ele foi ao encontro do servo de Abraão, pegou a bichinha, botou na montaria dele, levou para a tenda da mãe e fez amor com ela na tenda da mãe. Esse foi o casamento dele com Rebeca, que é o casamento mais celebrado no meio cristão evangélico, é o Isaac e a Rebeca. Todo mundo ora, as meninas não oram pedindo o seu Isaac. E os homens não oram. Pedindo a sua Rebeca. Manda a minha Rebeca. Então não pode ser cerimônia, tem que ser. Se fosse ser bíblico, mas o indivíduo tem que ver o que eu falei na sexta-feira, porque sexta-feira eu disse que não existe biblicamente em relação a isso, porque se fôssemos fazer conforme a Bíblia em cada momento da história, ia ser uma salada danada. De modo que nem a nossa instituição de casamento é nada além da nossa instituição apenas de casamento, né? A Bíblia não faz uma prescrição.
Agora, se modus pensar operandi. em algo que você sempre falou, só se casa os que casados estão. Então, se você vai celebrar alguma coisa em questão pública, é aquilo que, de fato, no teu coração já se celebrou como casamento, com o teu cônjuge, com a tua... Eu não sei se eu estou errado, mas o sexo é tão mais poderoso juridicamente do que uma assinatura no cartório, que se não houver consumação sexual depois da assinatura do cartório, o documento é dissolvido, se não me engano. Mas alguém tem que dizer, escuta, faltou para mim. Pois é. Senão fica casado para Sim, sempre. eu sei, mas se não Tem um houver... tempo, tem um prazo mínimo. Se não houver o sexo, parece que a pessoa pode dizer... Ela pode demandar anulação do do casamento. Ou seja, o poder que... Se o sexo antigamente, tem, não. inclusive antes de haver divórcio, acontecia isso muito era a única cláusula que permitia a anulação do casamento, no tempo que se fazia desquite no Brasil, era a não cessão, a não entrega sexual ao cônjuge. No prazo, se não me engano, naquele tempo, de até 60 dias. Passasse daquele prazo, o cônjuge que estivesse se sentindo sonegado poderia requerer a anulação do casamento. Significava que ele nunca tinha casado antes. A força do sexo. Mas aí a influência da Igreja Católica. Significando o quê? Que para a Igreja Católica, o sexo é que caracteriza o casamento. Ora, se é o sexo que caracteriza o casamento, com o poder de anular a cerimônia ou o rito civil, por que se tem que obrigar o rito civil e a cerimônia se o que autenticará será a entrega sexual? A gente volta para Isaac e para Rebeca, sempre. E aí? Se eu soubesse isso antes de casar, Não, vamos lá. Não posso mais voltar atrás. Mas o que você faria diferente? Meu irmão, tinha uns namoros que eu tive com a Rosane que eles iam continuar muito juntos. E por que não continuaram depois do Porque casamento? eu tinha na mente que se a coisa fosse antes daquele casamento, a coisa ia ficar feia pro lado. Não, eu digo, por que não continuou depois? Do casamento? Não, porque só um erro. Então, tá queixando-se de quê? De nada. Não fez Agora antes, você tá faz podendo, agora. agora pronto, agora você tá podendo. Agora tá liberado. Vamos lá, gente. É o que não tem governo, nem nunca terá, né? Então... Tem sim. Se não tivesse, a gente caía na incontinência. O espírito do Novo Testamento é todo contra a incontinência. Não, eu digo governo do Espírito, né? Governo do Espírito. Mas então, é só o que a gente fala disso. Da natureza humana a gente não precisa fazer apologia, a gente luta contra ela. Na sua decadência em nós. Não precisa de música do Chico Buarque para estimulá-la mais ainda. Né? A gente canta do Chico tendo que fazer a ressalva que a gente fez no início. Isso aí é a pulsão do descontrole. Mas eu não faço advocacia disso, jamais farei. Não, claro. E nem me lamentarei por qualquer coisa que tenha me livrado disso, um pouquinho que seja. Porque você não sabe os resultados, você não sabe as consequências. O que você falou que podia ter sido iniciar antes um prazer, podia ter desgringolado vocês dois. Vocês podiam estar juntos, você não sabe. Ninguém sabe nada, meu irmão. Por isso, nem lamentações para trás, nem reclamações hoje, nem sonhos fantasiosos para o futuro. Não é aí que é a hora de dizer o que será, será, dizendo o que é, o que foi, e o que será, será. Mas esse é o dia que a gente tem, foi como foi. A gente chegou hoje a esse dia tão bem. Quem é que dá a garantia de que se um dia fosse tirado um tijolo de um dia, que você estaria sentado aqui? Talvez não. Então eu não tenho reparos a fazer. Quando alguém me pergunta, eu digo, não, eu errei, pequei, fiz coisas na vida que eu não tinha feito antes, não faria depois, eu fiz naquele momento, ou naquela fase da existência, seja lá o que for. Olhando para trás, eu tenho refazimentos a realizar. Mas essa não é uma possibilidade, por isso é só uma conversa hipotética. Como essa não é uma possibilidade, eu sou um cara tão esmagadoramente pragmático nessas coisas, que eu não discuto nem para trás e nem para frente, e nem hoje.
Vamos pegar o que tem, vamos tratar do que a gente tem, porque a certeza que eu tenho contra todas as outras incertezas é que qualquer alteração em qualquer dia para trás muda o produto presente. Como eu não estou insatisfeito com o presente me realiza em plenitude, eu não tenho nada para mexer atrás. Embora eu me arrependa de erros que eu cometi no passado, eu agradeço a Deus pela impossibilidade de mexer qualquer pedrinha daquela, porque o que se construiu hoje aqui, para mim, é pura graça divina. Aí alguém diz, para você chegar ao momento do seu ser hoje, então você não poderia deixar de ter cometido os pecados que cometeu? Eu diria, gostaria de ter chegado a esse entendimento sem ter tido que passar por onde eu passei, mas eu não acredito que eu, sendo eu pudesse ter chegado a essa compreensão de hoje se eu não tivesse na carne provado cada dia da minha vida antes do dia de hoje. É simples assim. Então, para trás, nenhuma reclamação, para frente, nenhuma fantasia. Hoje, toda gratidão. É simples assim. Você está aí, graças a Deus, porque foi como foi. Do contrário, mano, aí você não estaria. Você melhorado podia ser muito ruim. Você piorado podia ser um horror. Você maravilhoso é você. Não, eu estou pensando aqui o seguinte, com essa consciência que eu tenho hoje, com o que eu tenho aprendido, graças a Deus, com Jesus, com você, com muitos irmãos. Se fosse hoje, eu brinquei aqui, mas sinceramente, Caio, eu não sei como seria, eu não sei. Seria simples pensar. Pega você, pega a Rosane, pegue a sua filha, qualquer das duas filhas, e imagine que sonho como pai você teria para qualquer das duas naquele momento da vida. E se você ia ter essa exclamação. Que é uma exclamação de um solteiro. Que não é sustentada nem diante do conselho que você dá para sua filha mais nova. Porque o que a gente não quer que seja aconteça com a gente, você não vai querer fazer com ninguém. Esse princípio do Evangelho como é, será como tiver que ser, mas esse é o dia que o Senhor fez, e a gente só chegou nele por causa de tudo que ficou para trás, que a gente esquece e prossegue. Não sei, o Ivo não apareceu por aí, não? Desculpa, ele apareceu, eu falei com ele se ele pode ficar até o final do programa, ele está aqui aguardando. Então tá. Já está até com o Skype dele aberto. Quando for um pouquinho antes do finalzinho, a gente chama ele. Bora, outra. O que fazer com aquele maldito impulso que você acha que já controlou e que nada? Lá está ele sempre dominando, mesmo que na mente você luta para que ele se cale. Como vencer essa neura sexual fantasiosa? Neura mesmo. Neura a gente não vence. Neura a gente só vence se desprezar. Porque a neura se alimenta da nossa atenção. Se alimenta da nossa insistência em combatê-la. Ela se fica alimenta compulsiva do nesse nosso caso. policiamento. Então, neura, meu amigo, a gente combate com abandono, com... Deixa ela falar até ficar rouca. Às vezes o pessoal acha que esse tipo de orientação para esse tipo de caso, né, deixa como uma coisa meio... Poxa, você está me deixando livre, então? Eu falei, não, amigo, você está te orientando que você não alimente isso por essas vias, porque você vai perceber que ela vai sumir. Se você alimentar, ela vai ficar cada vez mais forte. É aquela coisa de você colocar a válvulazinha na panela de pressão. Você colocou, a tendência da pressão aumentar. Você tirou aquela válvula, a pressão vai... Ela vai saindo o tempo todo, né? Aquela ali espera fazer uma compressão para fazer... Aí cai de novo. Até que a pressão de dentro fique mais forte do que o peso de fora. Aí ela sai outra vez. Se tiver uma constância no vazamento, normal e natural, nunca vai gerar aquela pressão toda. Né? Exato. Então, na realidade, a pergunta exatamente era o que fazer quando bate e a gente fica com essa fixação. Né? Deixa essa voz ficar rouca. Falar, não dialogue com ela. Não enfrente nesse sentido. Não ore por ela. Aí o crente, nessa hora, ele ora pela tentação. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aí o cara chega e ora pela tentação e não entende, porque quanto mais ele reza, mais assombração lhe aparece. Claro, a tentação se alimenta
Pela oração, nesse caso. A oração passa a ser uma via estimuladora do de processo. Porque aí ele se ajoelha, ele pensa que porque ele se ajoelhou, a maluquice de crente é um negócio sério. O cara pensa que pô, ele está em pé aqui, com a cabeça cheia de, ai meu Deus, a vizinha, não sei o quê, Senhor me livra. Aí ele vem e se ajoelha. Ele pensa que porque ele se ajoelhou aqui, aí fica aqui assim, Senhor me livra dela, Jesus, ai meu Deus, Senhor, tu sabes que eu não quero. Aí quando ele diz isso, ele já vê a mulher lá naquela posição que ele mais cobiça, está repreendido em nome de Jesus, sai Satanás, sai diabo, pelo amor de Deus, isso aqui é loucura. E o cara fica pensando que porque se ajoelhou, porque ele estava assim, não, ele estava assim, ele já vai se levantar assim, livre, e se ajoelhou. E o ato dele se ajoelhar faz assim, espreme o diabo, cai para algum lugar. O bicho ele fica até chocado, ele fica sentindo assim no ponto. Agora que tá bom. Se ajoelhou, meu filho, vai rezar agora. Agora se ajoelhou, você agora tem reza. E o pior é que nesse momento dele fazer essa oração, ele mais idealiza aquilo. Então mais ele vai ver. Se a tentação para ele é aquela mulher, então ali é aquele momento em que ele vai mais enxergar ela. Vai começar até fugiu. Por que eu estava falando mesmo? Mas fugiu, viajou naquele pensamento cada vez mais forte, mais poderoso. Quanto mais ele orar pela tentação, mais perseguido pela tentação ele será. Então, simplificando, Jesus mandou manter a mente em comunhão com Deus, em oração, usando as palavras de Paulo, pensando nas coisas lá do alto, onde Cristo está, sentado à direita de Deus. Se Cristo está sentado à direita de Deus no teu pensamento, de repente passa uma Afrodite seminua, deixa ela passar e continua Cristo sentado à direita de Deus, ele não se importa. Você não precisa limpar o céu. Jesus fecha o olho. Passou, vira para lá, Senhor. Deixa, Deus se vira, Deus é Deus. Continue tua mente nele, nas coisas dele. Busque coisas naturais, normais da vida. Tá em não fica. Né? Agora, se cessar a luta, se ele parar de brigar, ele parar de chamar para briga, vem hoje que eu quero ver. Tive um culto ontem muito abençoado. Resolvi a minha vida no altar. Ai, meu amigo, esse aí tá danado. Ele tem que todo dia saber que ele precisa não se conformar com o mundo, renovar-se no seu entendimento. Tem gente que acha que esse procedimento que você está orientando não corresponde ao que Paulo diz, esmurro meu corpo todos os dias. Porque ele acha que esmurrar o corpo é lutar contra aquilo, né? Mas o esmurrar o corpo de Paulo é esse renovar-se da mente, né? Não deixar a mente se conformar. Há ocasiões em que você esmurra o corpo, mas são ocasiões. Não é todo dia. Na educação. Porque ele diz assim, Paulo diz lá, né? Porque esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sim. O que ele está dizendo é que os impulsos e instintos que brotavam na vida dele, de vez em quando, toda vez que apareciam, recebiam a medida própria. Agora, como é que é essa medida? Às vezes é a identificação de que aquela coisa surgiu como uma tentação nesse momento. Diferencia-se do caso descrito ali no e-mail que o Fonseca leu, que é de uma pessoa que está com a cabeça crescendo nesse processo, que ele chamou de um processo neurótico, né, de neura. Então, a neura é diferente das eclosões, que são normais na vida, em determinados momentos, determinadas horas, certas coisas ganham determinadas importâncias como sedução. Se isso acontece, a gente enfrenta. Agora, se isso quer permanecer, aí o conselho é diferente. Se isso quer permanecer e se isso começa a permanecer, a única coisa que nos salva disso, se ela se estabelece como uma constância, é o relaxar, é o descanso de dizer, eu sei que isso não vai se transformar em culpa só porque está presente. Porque se transformar em culpa alimenta o processo. Então eu sei que eu estou justificado mediante a fé, tenho paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou um homem miserável, mas graças a Deus porque o Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu não tenho
mas nenhuma condenação para mim, eu não tenho que me afligir. Ou seja, quando eu tiro o Deus e o diabo, o céu e o inferno daquela temática, quando eu tiro tudo isso, eu olho só para aquilo e digo, poxa, deve ter um processo de muita carência instalado aqui dentro de mim, ou deve ter isso, aquilo. Eu, na mesma hora em que eu reconheço essa coisa, quando a verdade a chama pelo nome, não é por causa dos medos do inferno, vou perder ou diminuir o galardão, não é por nada disso, é só por saúde, pura e simples, por verdade. Você identifica, no momento em que você identifica, a desmobilização inicia. E outra coisa, se você não trata a questão com culpa, ela se desmobiliza também sozinha, porque ela precisa de culpa. Ela precisa de um enfrentamento culposo. Quando Paulo diz que ele reduz a escravidão, esmurra e reduz a escravidão, era dando sossego a leão no sobressalto ou na subteza de um instinto, ou de um sentimento que vem abruptamente, de um atropelamento de dentro para fora que vai fazer mal à nossa vida e à do outro. Segura, contém-se. O fruto do Espírito é domínio próprio. É outra palavra para domínio próprio, é esmurro meu corpo. Eu me contenho, eu mando aqui, em nome de Jesus, no alinhamento da minha consciência com o Evangelho, com o Espírito de Jesus, eu tenho que mandar aqui. Se alguém quer vir após mim, o cara tem que querer. Por isso ele tem que exercer domínio. O si mesmo vai ter que encontrar um lugar de submissão. É uma decisão do eu conectado a Deus, negar o si mesmo. Então, quando a gente já vive esse processo naturalmente, de que essa questão eu não lido com culpa, eu só lido como um fenômeno. Um fenômeno. Essa pulsão está dentro de mim, por que será? Quando eu começo a fazer essas perguntas e vou chegando onde é, a coisa vai se dissolvendo. Ela começa a ganhar o tamanho dela. Ela deixa de ser uma sombra aumentada ante os meus sentidos. Então tudo isso cresce e aumenta muito mais por causa do pânico religioso, por causa das fobias infernais, por causa das culpas contínuas e constantes, porque a espiritualidade cristã é alimentadíssima pela culpa. Parece até casal em estado de briga perpétua, que se viciam na briga, e quando o sexo começa a ficar um pouquinho ruim, eles dão uma brigada horrorosa, que é para ver se gera uma reconciliação pateticamente louca. Aí eles alimentam aquilo assim mais um tempo. Ou é então o cristão que chega e diz que andou mal, mas que esteve na igreja, teve uma experiência poderosa com Deus e agora houve um avivamento graças àquele andar mal. Então, se é graças a um andar mal, de vez em quando ele vai precisar andar mal para ter aquele avivamento. De novo. Vai virar inconscientemente um processo que ele vai retroalimentar. Daí em diante. Eu acho que o meu livro lá, o 100 Barganhas com Deus, ajudaria muito a moçada. O pessoal faz perguntas onde existem respostas muito mais esclarecedoras e amplas, já dadas, inclusive no próprio site. Você pode ler lá o texto, a oração como obsessão, e outros muitos parecidos com esse, onde tudo que eu disse aqui está dito texto lá. Sobre neurose culposa. Neurose culposa. E vários outros. Então, e que instruirá muito mais as pessoas que lerem, porque a leitura é muito superior a simplesmente parar para ouvir alguém falar. Eu, pelo menos, a vida inteira fixei muito mais as coisas lendo do que só ouvindo. Tem uma carta que você respondeu e pediu que fosse lida aqui, tá? Caio, tentarei ser sucinta, porque muito provavelmente essa é mais uma das tantas cartas que você recebe acerca do adultério. No ano passado, Você podia ler só um pouquinho mais alto? Tá. No ano passado, eu e um amigo casado nos apaixonamos. Tivemos um breve envolvimento porque sabíamos estar errados. Nesses 4 meses juntos, vivemos algo muito além do sexo. Produzimos mudanças um no outro.
Nos achamos um no outro, nos víamos um no outro. Ele resolveu lutar pela família e teve o meu apoio por eu achar que se um dia viesse a separar, que fosse uma decisão dele por ele, não por mim. E assim foi feito até a situação ficar insustentável. O casamento estava em crise há 2 anos antes da gente se conhecer, e aí veio naturalmente a separação. O vínculo foi cortado e tivemos todas as chances para esquecermos um do outro, mas não foi o que aconteceu. É muito cedo para assumirmos um relacionamento, mas quando a poeira baixar, ele virá me procurar e sinceramente não sei o que fazer, porque mesmo não sendo a causa direta da separação, ela me responsabiliza e sofre por achar ter sido trocada. E isso me enche de uma culpa visceral. E aí entra também outra questão, Caio. O que Cristo falou no Sermão do Monte de Marcos 10:11. Se um dia vier a me casar com ele, viverei no estado constante de adultério. Eis a minha angústia, a culpa e vergonha diante dela e de Deus não me permitem amá-lo, na esperança de receber sua resposta. A minha resposta, eu queria dizer a você, com todo carinho e amor, está dada pelo menos umas 300 vezes lá no site, exatamente a mesma situação. Muitas. Mudam os nomes, as idades, mas a história é a mesma. Que história é? É a história da pessoa que teve um caso com alguém que era casado, houve uma paixão que cresceu e uma identificação profunda. Aí essa pessoa com quem ela teve o caso, o homem, decide lutar pela família, filhos, tudo mais. Volta para a esposa, fica com a esposa, conta para a esposa, seja lá como for. O fato é que ela ficou sabendo da existência dessa pessoa. Quem me escreveu existe para a esposa desse indivíduo. Então, alguém contou para ela, ou chegou a ela de algum modo. Não deu certo, porque se o indivíduo deixou para trás uma coisa com esse volume de resolução, que foi um caso amoroso, apaixonado, com essa identificação toda, que é fácil de acontecer com a amante, é fácil. O amante é tranquilo, porque com a amante, o que existe com a amante? Além de telhado, subteza de encontros guardados e fechados e protegidos e escondidos na sombra. Os assuntos são os melhores, os top 10 de cada um. Só top 10. Só fantasia, só irrealidade. Eu digo irrealidade, não que um esteja contando mentira para o outro, não. Cada um falando a verdade. É fantasia em relação ao que o outro seja, ao que o outro traga, como se cada um trouxer só aquilo para dentro de um casamento. Não, aqueles são os aspectos que a mente seleciona para agradar o outro. No processo de enfatuamento, de paixão, disso tudo, é natural. Depois a realidade vai se impor de outros modos. Mas aí o fato é que o indivíduo não conseguiu ficar lá porque deixou para trás essa resolução toda. Aí ainda não chegou a ela, mas já anunciou, deve ter já dito, olha, estou saindo daqui, se prepara que eu estou chegando aí. Claro que a mulher dele não vai apenas atribuir a ela em alguma influência, mas vai atribuir provavelmente a separação toda a ela. E ela também tem que saber com quanto ninguém possa atribuir isto a ela, mas ela deveria se atribuir alguma coisa. Porque esse cara existia casado com uma mulher, casado com filhos, casado com um monte de realidades na vida. Então não precisa que o outro me atribua alguma coisa para que eu me atribua o meu papel na história. O meu papel na história é, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, intencionando ou não intencionando, eu fiz parte, involuntariamente, desse esquema todo aqui. Esse registro está dentro dela, se não estivesse dentro dela, eu não teria me escrito. Se ela estivesse pacificada, eu não teria essa carta. O que gerou essa carta? O medo. O medo de ser procurada, o medo de que o que aconteceu entre ela e o homem deixe um resíduo infelicitante para a possível existência deles. Tudo é fruto de culpa. E o terceiro aspecto tem a ver até com quem ela será para Deus e para os homens. Será vista como adúltera daí para frente? A reputação será esta? Então,
Estas questões dela são dela. E ela precisa tratar de cada uma dentro dela, dentro de si mesma, na busca da sua própria pacificação, porque por mais que tenha um outro adulto querendo lá de lá, cumpre também a mim, que sou informado que o outro não é comprometido, é casado, tem família, de decidir o que eu vou fazer com a minha vida, com o meu corpo, com o meu caminho em relação a ele. Não dá para pensar que o problema é só dele. Eu fiz parte agora disso, querendo ou não querendo, eu me uni a esse processo inteiro. Então o que importa agora não é o que os homens vão pensar. Na igreja, claro que na igreja ela vai ser considerada adúltera, como para os fariseus. Aquelas mulheres eram todas reputadas adúlteras. Eu expliquei isso longamente, acho que foi sexta-feira passada, aqui, no Papo de Graça. Está escrito lá no capítulo 5 ou 6 do Sem Barganhas com Deus. Se ela entrar no site e escrever a palavra divórcio, ela vai ler tudo que ela quiser a esse respeito, inclusive a interpretação do texto de Mateus capítulo 5, isso onde tá Jesus no fala, Sem Barganhas, está no na Sem nota de Barganhas, página. está tudo. Então, eu não tenho nada a dizer além do que eu já disse, a menos que seja uma repetição enfadonha. E o que eu quero só dizer, vá lá e leia. E você se esclarecerá completamente se ler isso tudo. A igreja vai dizer que você é adúltera mesmo. Você tem que dizer, eu sou adúltera mesmo, porque foi o que você fez. Começa por aí. Um dia eu adulterei na vida, eu nunca chamei isso de outra coisa. Eu adulterei. A responsabilidade é minha, cada um carrega a sua. O adultério do outro, comigo, não foi igual ao meu aqui. O lá foi de outro modo. Cada um tem o seu próprio adultério, cada um chama pelo nome. Agora não pode ficar se responsabilizando. Eu participei, se ele vier, eu dificilmente vou resistir porque eu o amo, sei que vou ter que viver com as consequências, se quiser viver com ele. As consequências serão inúmeras. Vai ter que fazer gestão de filhos revoltados, chateados, com raiva, com ódio, vinculados e solidarizados com essa mãe sofrendo, dizendo a eles todos os dias que o pai foi embora por sua causa, e você vai ter que fazer a gestão desses filhos, a menos que você se torne uma bruxa perversa e force-o a ficar distante da família. Se você fizer isso, eu tenho muita pena de você, misericórdia no meu coração pela decisão que você esteja tomando. Então, nunca se meta entre ele e os filhos dele, se for o caso de vocês terem que andar juntos, mas saiba, não vai ser bolinho, vai ser difícil a beça. Você vai ter que fazer gestão de ressentimentos, mágoas, amarguras, reais, verdadeiras, e não diminua o seu papel. A exacerbação da interpretação da esposa dele é dela. O seu, você sabe o que aconteceu. E ponha-se no lugar dela e veja se é gostoso, se é legal. Não doeu em você porque não era você que estava lá. A gente tem que ter no mínimo essa honestidade. Porque se a gente não partir de nós mesmos, na solução, no encaramento das situações, a gente fica já transferindo, ela está exagerando, isso e aquilo. Isso não resolverá o problema. Os fatos são os fatos. A realidade é a realidade. Você, no lugar dela, talvez estivesse pior. Então, avalie cada um dos elementos com os quais você vai ter que conviver o resto da vida, a fim de estar casada com ele. Nessa, veja se com 10 mil homens você pode enfrentar esse exército. Avalie o tamanho do exército de lá. Veja se com os tijolos que você tem, você constrói essa torre. Veja bem. É só o que eu posso dizer a você. O começo, todo errado. Esse meio aqui, a meu ver, carrega alguns auto-enganos, umas tentativas de auto-indulgência, que não ajudam. O que ajuda é a realidade, é a verdade, é o auto-encaramento. Isso ajuda imensamente, não só a discernir se segue, ou se decide seguir, a discernir como se segue. Como fazer, como proceder, para que a gente não cometa perversidades no processo. Eu acho que estava na hora de tentarmos localizar o nosso querido Ivo aí, né? Eu acho que precisa, né? Ou você faz? Não sei fazer não. Não sabe não? Não sei não. Por quê? A conversa com o Ivo. É só abrir, já está com o Skype aberto. Aí já. O Elmo vai pôr aqui no microfone. Aqui na caixinha. Se você abrir o Skype dele, Você vai ter que ficar falando para mim todos os passos até... Ah, é? deixa só. Aqui, ó. Tá. Então, olha lá, você vai passar para cá? Já passei. Você tá em cima do fio, cara. Tá. Tá.
Tá difícil o negócio aqui, né? Já passei, já tô aqui. Vamos lá. Que do Ivo. Os papagaios aí, periquitos. E a macacada. Já tá o microfone aqui? Tem aqui, ó. É esse aqui? Seu microfone caiu aí, tá, Chico? E aí, gente, vamos lá? Ivo, se você estiver ouvindo a gente, acho que você vai ter que baixar o som do computador aí, para não entrar, não dar microfonia. Você consegue nos ouvir? Está nos ouvindo? Bom, eu acho que se a gente não conseguir já, é melhor a gente prosseguir e conversar com ele depois. Tá bom? E aí, O microfone dele não tá... não tá legal o teu microfone, a gente o não microfone consegue dele lá. entender nada. Só ruídos. Ivo, querido, então o Chico vai fazer contato com você pra gente marcar um outro dia para conversarmos aqui no Papo de Graça, tá bom, querido? Grande beijo, Deus te abençoe. Então, gente boa de Deus, faltam 5 minutos para o nosso tempo esgotar hoje. E hoje eu estou especialmente cansado, de modo que eu vou pedir um pouco de misericórdia de todo mundo e a gente terminar na horinha certa, porque eu estou precisando mesmo dar uma descansada legal. Também quero avisar que o programa Tom e Jack, que iria voltar ao vivo hoje, nós resolvemos adiar mais uma semana para terça-feira que vem, porque haverá algumas mudanças, o grupo vai crescer, mais pessoas serão convidadas para fazer parte. Então, terça-feira que vem, eles recomeçarão ao vivo aqui do jardim de casa e logo mais ali da tenda, quando as coisas que estão sendo resolvidas lá na tenda já tiverem sido resolvidas. A gente volta amanhã e hoje nós não dissemos a data, né? Hoje é dia 25 de agosto de 2009. Eu gosto sempre de datar os programas porque facilita depois o posicionamento histórico das pessoas em relação aos contextos das coisas. Eu, pelo menos, me utilizo da história o tempo todo, como o livro de Gênesis disse que deveria ser. O livro de Gênesis diz que deveria ser quando diz que o Senhor Deus estabeleceu os luzeiros para servirem de referências para dias, semanas, meses e anos. Então, além dos luzeiros para referência, a gente tem a história inteira para ser referência, não só a história da humanidade, mas a nossa própria história. Eu acho assim uma lástima que as pessoas levem tão pouco a sério não só a história humana, mas as suas próprias histórias. E perdem, às vezes, riquezas extraordinárias por não mapearem as suas histórias, por não datarem, por não relacionarem o seu momento histórico ao que estava acontecendo no país, no continente ou no planeta, para ver o quanto daquele momento repercutia na sua vida, no que você sentia, dizia, como era, consciente ou inconscientemente, quais foram as respostas que você deu à vida, o que estava acontecendo com a família, com o pai, com os irmãos. Para mim, pelo menos, tem ajudado uma barbaridade no curso da minha vida poder sempre dizer, e eu digo com a naturalidade de quem pensa realmente no dia de ontem, mas dizer aí em 1962, em 1967, em 1971, no verão, isso ajuda demais. Você saber quem era o presidente, qual era o regime, qual era a história, o que estava acontecendo, aonde. Começa a entender, especialmente para trás, quando você começa a fazer aquelas leituras, as leituras da popa, as leituras da lanterna do vagalume, da lanterna na bunda, que em geral a história é uma mestra imensa, ensina muito depois de um tempo quando você tem uma lanterna na popa. Aí você começa a fazer leituras, opa, entendi, estou me compreendendo. O papagaio concorda, dá a gargalhadinha dele, curupaco, paco, paco. Então, eu estou me compreendendo, de modo que eu estimulo a você a fazer esse exercício. Ajuda muito.
Antigamente até as pessoas mais simples faziam isso na Bíblia. O rodapé da Bíblia era um diarinho. O indivíduo datava, hoje, dia tal, não sei o que está acontecendo isso. Isso já é coisa de seminarista e pastor. Eu estou falando do crente comum, simples ali, que não tem essa incumbência clerical. Isso é verdade. Ele marcava assim, hoje eu conheci meu marido nesse dia, tal. Um monte de referenciazinhas que depois um diário ajuda, não precisa ser meticuloso, tópico, lembrar o que estava acontecendo. E fazer o esquadrinhamento do próprio coração. Uma das maneiras da gente esquadrinhar o coração é esquadrinhando a nossa história. Tem gente que pensa que esquadrinhar o coração é só uma viagem mística e psicológica na subjetividade. A maneira que eu mais avalio o meu interior é pela memória da minha história. E relacionando o que eu estava sentindo naquele tempo, como é que era. Aí eu começo a ver como naquele período, quais foram as coisas que me influenciaram. Aí você começa a ver que as consequências da orgia, ou seja, do hedonismo, da embriaguez, ou seja, da alienação, da busca de amortecimento da realidade na vida, e que a embriaguez e as preocupações deste mundo, os materialismos, de modos distintos vão tentando nos solapar o tempo todo, aqui e ali. Ou é o curso deste mundo, ou é o somado ao nosso próprio apetite, mais as ações do príncipe da potestade do ar. É a mesma conflagração perversa. Está influenciando a gente. Uma maneira simples de fazer essa leitura também é pela história da nossa própria vida. Eu, às vezes, identifico repercussões na minha vida que não são nem da história da minha vida. Eu vejo as repercussões da cultura amazonense na minha vida, no olhar do norte para a vida, no tempo que eu nasci, o modo de falar. Vem da família? Vem, mas também vem da cultura amazonense. Ali, o modo de construir, de pensar, de ilustrar, o significado da natureza, todas essas coisas são presentes na gente. A gente não caiu de paraquedas de lugar nenhum. De modo que até para sondar o coração é bom a gente ter memória e guardá-las. E não como amarguras, mas como mestras do bem. No que foi errado, como admoestação, no que foi certo, como estímulo e convicção em fé. Então era essa palavra final que eu queria dizer hoje aqui. Amém. E convidando você a orar conosco. Vamos orar juntos então, tá bom? Paizinho, eu quero te agradecer pela vida do Tonho, do Elmo, do Chico querido, de cada mano amado que está aqui. E do Tiago ali dentro, do Edivaldo lá na casa dele, do jovem, o Kenneth, o Rodrigo, os homens que ali atrás estão trabalhando e fazendo obra, que o Senhor os abençoe também. Eu quero te pedir por todos os que estão nos vendo, nós aqui em casa e eles nos seus lugares de estar. Eu quero pedir que tu nos abrace a todos, que tu nos unas, que tu nos chames para uma comunhão sincera em Jesus, verdadeira em Jesus. Não deixe que as nossas mentes fiquem estagnadas, que os nossos cérebros fiquem paralisados, que o nosso pensamento fique contido. Salva-nos da irreflexão, salva-nos da falta de sabedoria, que resulta da falta de meditação e da falta de vontade de seguir a tua vontade, a tua palavra. Quero rogar agora que tu também visites o coração daquele que assistiu esse nosso encontro aflito com as coisas que nele existem, com as desordens, com as angústias de alma, com as pulsões pesadas, com os desgovernos, as tendências, as desculpas, os auto-enganos, que são auto-engano até um tempo, depois de um tempo a gente não consegue mais fingir que eles não são o que são. Por favor, permite que cada um tenha sido atingido
por algo do Evangelho que gere grande libertação. A consciência, pacificação no espírito, determinação de andar no Evangelho, de crer que já está tudo pago e consumado, que a gente pode descansar sem relapsidade, que o teu descanso não é distração. A gente aprende a descansar vigiando, sem neurose. A gente aprende a vigiar sem a arrogância de pensar que nós é que somos os grandes refúgios e defensores de nós mesmos. É apenas a nossa parte nesse processo onde quem nos salva és tu, Senhor. Quero pedir que teu anjo esteja acampado ao redor de todo aquele que te teme, como tu prometeste que estaria. Que o Espírito Santo conduza cada um à verdade que cada um precisa discernir hoje como pão da vida, para suscitar força e livramento em cada pessoa. É o que eu te peço, Jesus, em teu nome, Senhor. Amém. Amém.